Bom, para o primeiro formato em vídeo, eu decidi escolher um livro que remetesse muito a tudo aquilo que eu sinto com relação à questão da literatura nacional. E eu poderia ter escolhido várias coisas, eu poderia ter escolhido a próxima resenha de um livro do Dostô que eu estou fazendo, mas eu decidi escolher uma obra inteiramente nacional, contemporânea e próxima do ano em que a gente está. Então, eu escolhi o Diário da Queda, do Michel Laup. O Diário da Queda é um livro que basicamente vai falar sobre um garoto que durante a sua festa de 13 anos quase ficou paraplégico. E o garoto que quase deixou ele paraplégico... Minha gata tá quebrando tudo aqui. E o garoto que quase deixou ele paraplégico vai escrever um livro sobre isso, contando como isso afetou a vida dele das mais variadas formas. Eu acho que essa seria uma maneira bem simplória de resumir o Diário da Queda, mas também uma maneira muito singela de dizer que ainda há várias camadas por trás de tudo isso. O Diário da Queda também vai tratar sobre a questão judaica, sobre a questão do povo judeu que imigrou para o Brasil e para vários outros países da América Latina, América do Sul, e não se encontram como sobreviventes, não se encontram como remanescentes de uma cultura, e muitos não têm nem mesmo orgulho de estarem vivos. Mas saber que tudo aquilo que aconteceu com eles é algo que precisa ser lembrado, mas que ninguém quer. O personagem do Diário da Queda não tem nome, assim como seu avô, que foi um sobrevivente de Auschwitz, não tem nome, assim como seu pai, que tem um grande trauma por conta do trauma de Auschwitz, não tem nome. Essa questão deles não terem nome pode remeter a muitos sentidos, mas em especial ao sentido da gente poder se colocar no lugar deles por um breve momento. O Diário da Queda foi um livro que falou muito bem comigo. Foi um livro que me trouxe várias perspectivas sobre vários outros temas que eu ainda não havia abordado e pensado, e me fez pensar principalmente sobre a questão coletiva e individual que acaba cometendo indivíduos em determinados momentos do nosso tempo e da nossa história aqui na Terra. Então, as tramas que esse personagem vai viver por conta do acidente desse seu amigo na festa de 13 anos são inteiramente ligadas com a trama do seu avô em Auschwitz, com a sua sobrevivência nos campos de concentração. O garoto vai acabar, em determinado momento, se aproximando do garoto que sofreu o acidente na festa e vai acabar assumindo a culpa do que aconteceu aquilo para ele. Tem um determinado momento do livro que ele diz que se você perguntasse para ele aos 13 anos o que era mais traumatizante, 6 milhões de judeus morrendo ou um garoto quase ficando paraplégico numa festa de aniversário, ele não hesitaria em falar que foi o garoto ficando paraplégico, porque ele nunca tinha vivido diretamente o trauma de Auschwitz. Ele não sabia exatamente o que aquilo queria dizer, e a insistência do pai dele em tratar aquilo como a magnus opus de toda a história da civilização humana era algo que deixava o garoto de saco cheio. Então, ele vai passar a entender melhor a questão de Auschwitz e a questão de vários outros temas pesados na vida dele à medida que o tempo for passando, à medida que ele for aprendendo a viver. Porque o Diário da Queda é literalmente um diário e ele vai mostrar como esse garoto evolui com o tempo. Ele vai mostrar como ele tratou determinados temas e como temas que ele não dava a menor bola vão ecoar na vida dele depois, principalmente com sérias questões que vão acometer com o pai dele e ao futuro dele, e um futuro que vai ser ecoado pela memória do garoto caindo, ao mesmo tempo que é ecoado pela memória do avô, sendo um sobrevivente de Auschwitz. O Michel Aube, o escritor, escreveu esse livro como autoficção, mas eu, quando leio autoficção, não gosto de imaginar o que é verdade ali, o que não é, o que o autor passou, o que ele não passou, o que ele imaginou e o que ele não imaginou, e o que é ficção ou não. Eu gosto simplesmente de ler e embargar aquilo e tentar tirar minhas próprias conclusões sobre o que é real, o que é irreal, ou o que aconteceu e o que não aconteceu. É meio difícil, mas é um exercício que eu gosto de fazer. Por isso eu evito ver as entrevistas que esses autores deram sobre as suas próprias obras quando se trata especificamente do gênero de autoficção. Uma abordagem muito interessante que o livro vai trazer para a gente é a questão da sobrevivência.
O avô do protagonista sobreviveu a Auschwitz e os ecos e tudo aquilo que ele viveu vão recordar de maneiras insistentes. O avô dele nunca vai falar especificamente sobre Auschwitz. Ele nunca vai dizer o que ele passou em Auschwitz. Ele nunca vai contar o que as pessoas que viram lá em Auschwitz contaram para ele e, sabe, fofoca dentro dos campos de concentração. O garoto vai seguir a vida, o avô vai seguir a vida, vai tentar recomeçar de novo, mas não vai conseguir. Auschwitz vai ser uma palavra muito repetida dentro da obra. Auschwitz vai ser uma palavra muito repetida dentro da vida de quem sobreviveu e dentro da vida do protagonista, que mesmo não tendo passado por Auschwitz, vai entender o que ela quer dizer, porque Auschwitz vai ser um eco e um fantasma na vida, seja daquele avô, seja desse garoto mais novo e desse garoto mais adulto também, porque é quando ele está escrevendo o diário de memórias, por assim dizer. Eu conheci o Diário da Queda quando eu comecei a escrever um livro que mostrei para uma amiga e ela disse: "Nossa, está muito parecida com o Diário da Queda". E aí eu não conhecia e eu corri atrás e eu fiquei muito feliz. Corri atrás das outras obras do Michel Aoun, acho que isso faz uns 1 ano, 2 anos. E realmente era bem parecida em termos de estruturação, em termos de alguns pontos judaicos que ele aborda, porque também é uma questão bem presente na minha vida. Então, a gata tá aqui. Então, a partir dos momentos em que o Michel vai tentar transpor todo aquele trauma para dentro do livro, ele faz isso magistralmente. Ele faz isso de uma maneira singela e pura, que a gente não vai entender muito bem, até ver o que está realmente acontecendo. O porquê de Auschwitz para ele ter sido um peso. E a gente vai entender isso a partir do momento que o protagonista se aproximar do garoto que ele deixou cair, a partir do momento que eles tentarem forçar uma amizade com base na culpa, a partir do momento que esse garoto, chamado João, que é o que cai, vai ser mandado para uma outra escola, e o nosso protagonista, por culpa, vai ser mandado junto, por forçar uma amizade. E lá na outra escola, o nosso protagonista não vai ser mais um judeu dentre vários outros judeus que deixaram o garoto cair na festa do aniversário dele. Ele vai ser mais uma pessoa comum. E a partir do momento que todo mundo descobre que ele é judeu, o mundo vai recair sobre ele. Ele vai sentir piadas, ele vai sentir antissemitismo, ele vai sentir o mundo inteiro odiando ele. Assim como o mundo inteiro odiou muitas pessoas durante a história da humanidade. Ela quer participar do vídeo também. Só pode ser isso. Então, com esse ódio recaindo sobre ele, ele vai finalmente entender o que Auschwitz significa. Ele vai finalmente entender o que um campo de concentração é. Não que um campo de concentração se equipare à escola, mas ele vai entender o que é o ódio por ser judeu. Ele vai receber cartinhas com desenho de Hitler, ele vai receber piadas por ser judeu, e por aí vai. A lista do que ele vai sofrer nessa escola é de maneira muito extensa. E isso vai também ser um paralelo, não com a pura questão de Auschwitz, mas com a questão do que ele fez o garoto passar, o garoto que caiu na sua festa. Porque era uma escola de judeus e esse garoto não era um judeu. Então todo o ódio que reverberava sobre ele era um ódio enrustido, era um bullying camuflado, um bullying institucional, que a gente finge que não existe, mas que a gente sabe que está lá, que por vezes molda caráter e que por vezes traz muitos e muitos traumas para várias pessoas. Então, o Michel Lab vai trazer tudo isso de uma maneira magistral, vai escancarar para nós todo o antissemitismo que ecoou durante muitos e muitos anos. Ele vai até mesmo debater sobre teorias da conspiração em um pequeno parágrafozinho intitulado de Notas, que é bem humilde quando ele fala: muitas pessoas duvidam se realmente 6 milhões de pessoas foram queimadas, se elas foram enviadas para chaminés, mas não importa. Só o motivo de alguém ser queimado vivo por motivos de raça, etnia ou religião já é uma coisa para ser totalmente absurda. Então, o livro, na sua estrutura, dos seus 9 pedaços, que são divididos como fragmentos de diário, são bem característicos daquilo que ele quer dizer. Representam fases que o protagonista vai estar passando, mas acima de tudo,
do que ele quer dizer para todos nós, que é: eu não sou o mesmo do que eu fui ontem, mas eu continuo ecoando tudo aquilo que meu avô e meu pai foram. E o diário vai ser meio que uma forma de tentar se desprender de tudo aquilo. Entendem? Ele vai agredir o pai em determinado momento, ele vai recair no álcool em determinado momento, seja por questão de Auschwitz, seja por questão da queda, seja por questão de quem ele é. Ele vai desfragmentar casamentos, ele vai viver, mas ao mesmo tempo ele não vai ser quem ele era por conta do eco de um passado, de um parente que está batendo na porta. E isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo é muito singelo e maduro. O Diário da Queda é um livro que eu não sinto que é escrito de uma maneira adolescente, de uma maneira que vende. E de fato, mesmo sendo publicado em uma editora muito grande, como é a Companhia das Letras, é um livro que vai trazer perspectivas únicas e que não vai agradar a todo mundo, seja pela repetição, seja que eu acho necessária, ou seja pela perspectiva de um tema tão ruim, mas que não faltam absurdos sobre isso por aí, sabe? Ele cita o Primo Levi, o escritor de Isto é um Homem, diversas vezes no livro. Quem já leu Isto é um Homem vai ter uma compreensão maior desse livro, mas também quem não leu não vai estar perdendo. Vai estar perdendo muita coisa, porque Isto é um Homem é um livraço. Mas quem não leu vai estar perdendo um pouco das particularidades e das nuances que ele quer abordar quando ele cita Isto é um Homem. Sai da mesa. Então é isso. Tem um capítulo que eu destaquei, onde ele fala... Opa, abri o livro errado. Aqui, ele diz: uma escola judaica, pelo menos uma escola como a nossa, em que alguns alunos chegam de motorista, outros passam sendo anos ridicularizados, um deles com a merenda cuspida todos os dias, outro trancado numa casa de máquinas a cada recreio, e o colega que se machucou no aniversário já havia sofria com isso. Nos anos anteriores, ele foi repetidamente enterrado na areia. Uma escola judaica é mais ou menos como qualquer outra. A diferença é que você passa a infância ouvindo falar do antissemitismo. Há professores que se dedicam exclusivamente a isso, uma explicação para atrocidades cometidas pelos nazistas, que remetiam às atrocidades cometidas pelos poloneses, que eram ecos das atrocidades cometidas pelos russos, e nessa conta você poderia botar os árabes e os muçulmanos, e os cristãos e quem mais precisasse, uma espiral de ódio fundada na inveja da inteligência, da força de vontade, da cultura e da riqueza que os judeus criaram, apesar de todos esses obstáculos. Então isso aqui é mais um motivo do porquê ele não vai entender muito bem o que vai estar se passando na vida dele. Ele vai entender que todo mundo, pelo menos na fase da infância, já sabe o que ocorreu. O antissemitismo é um eco do passado. Mas à medida que ele for crescendo, ele for ver o impacto que isso teve na vida do avô, na vida do pai e na vida dele, ele vai compreender maior todas essas nuances e vai entender que Auschwitz não é só um nome que serve para substituir a palavra Holocausto. Ele vai entender que Auschwitz é uma memória viva, é um eco, é um lugar, é um cheiro para muitas pessoas e é sentimentos que não devem ser esquecidos. Então, eu não sei se eu soube divagar direito sobre o livro, mas eu acredito que sim. E eu recomendo fortemente O Diário da Queda e todos os outros livros do Michel Bauby. Eu decidi começar por esse livro em formato em vídeo porque é um livro que me impactou bastante quando eu li. É um livro que me ajudou bastante a reformular as coisas que eu estava escrevendo e tentar um pouco roubar esse estilo do Michel Bauby, mas ao mesmo tempo homenageá-lo, porque me foi de grande ajuda e me fez refletir sobre várias perspectivas que eu ainda não tinha abordado antes. Então é isso. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Já estou presumindo que vocês gostaram desse vídeo. E façam o usual, né? Deixem uma curtida, um comentário se vocês gostaram da resenha. Se vocês não gostaram, digam por quê. E é isso. Até o próximo vídeo e até mais.